irmãos, que Jesus, nosso amado Mestre, nos abençoe, abençoe as nossas famílias, todos os doentes, nossos jovens, o nosso Brasil. Desejo a todos um feliz ano que vem chegando, cheio de paz, saúde, harmonia e muita fraternidade. E assim seja. Boa noite, irmãos. Sejam todos muito bem-vindos ao Circo da Luz. Pedimos já inicialmente que deixarem os seus celulares desligados ou no modo para vibrar, porque um telefone tocando quebra muito a harmonia que se instala aqui. Também já avisamos que segunda-feira, dia 31, não teremos trabalhos públicos, ou seja, a casa estará fechada para que os seus trabalhadores possam estar com os seus familiares na virada do ano. Retomaremos os trabalhos normalmente na quinta-feira. Dando início aos trabalhos da noite de hoje, rogamos a espiritualidade maior, assistência a todos nós que viemos aqui, nos dois planos, nós encarnados e os irmãos da dimensão espiritual que nos acompanham, muitos pelo pensamento, muitos se acham conosco, que todos sejamos bem-vindos e possamos, pelo nosso livre-arbítrio, nos ajudar e ajudar quem vem conosco. Sabemos que a Casa Espírita tem uma equipe que dirige, e é essa equipe que nós pedimos a proteção, a assistência na noite de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livre-nos de todos os males, que assim seja. Neste momento, nós podemos, pelo pensamento, fazer uma legítima varredura no nosso lar. Então, pelo pensamento, nós vamos passar todas as dependências do nosso lar, pensar nas pessoas que nós temos o convívio, para que de lá trouxemos aqueles irmãos que estão na outra dimensão, mas por vezes nos acompanham em nossa casa. Então que nós possamos trazê-los com amor aqui para o Circo da Luz, onde serão assistidos, orientados, conforme as suas necessidades. Retornando a essa casa,
vamos buscar no Evangelho segundo o Espiritismo a harmonização. No capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Mamon era considerado o Deus da riqueza aos pagãos. E a instrução dos Espíritos nos fala a verdadeira propriedade. O homem não possui de seu, senão que pode levar deste mundo, o que encontra ao chegar e o que deixa ao partir. Goza durante a sua permanência na terra, mas, uma vez que é forçado a abandoná-lo, dele não se tem senão o gozo e não a posse real. Que possui ele, pois, nada daquilo que é para o uso do corpo, tudo que é para o uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais, eis o que traz e o que leva, o que não está no poder de ninguém lhe tirar, o que ele servirá mais ainda no outro mundo do que neste. Então, meus irmãos, o Evangelho nos fala na verdadeira posse dos bens morais é que venha nos interessar. Bens materiais são muito importantes se adquiridos dentro das normas da sociedade. Esses bens materiais servem efetivamente para o nosso conforto e para um bom convívio social. Mas, como somos viajores nesse planeta, nós estamos de passagem e daqui nós só levaremos para outro mundo aquilo que está gravado na nossa alma. Aquilo que nós podemos carregar, os talentos, a inteligência, o estudo, a dedicação. Ou seja, de ninguém pode ser tirado aquilo que está dentro da sua formação. Tem um ditado que usavam muito nos campos de concentração, que o opressor poderia tirar tudo, de um tudo, dos seus prisioneiros. Bens materiais, a própria saúde, a própria vida física, mas não podiam tirar a imaginação, a inteligência, com que eles conseguiam ainda, naquele sofrimento, conviver para suportar todo o sofrimento que eles recebiam pelos opressores. Então nós devemos pensar no amanhã, mas não em 2019, pensar no amanhã que está depois dessa existência. Como é que chegaremos do outro lado do portal? Porque a morte nada mais é do que uma passagem. Sairemos desse corpo e iremos em espírito nos deparar numa nova existência. Ou seja, voltaremos ao nosso lar. Porque nós somos espíritos, temporariamente estamos encarnados. Então a nossa alma, ela vem para uma encarnação com uma bagagem. E essa bagagem nunca se perde. E aí ela começa a despertar pelas tendências que nós temos. Quantos de nós nos perguntamos qual é a diferença que existe entre um e outro? Onde é que está a justiça de Deus? Ter dado a vida a uma pessoa super inteligente, com posses, pessoa notável, e eu, um simples relés. Não. Deus nos criou todos iguais, simples e ignorantes. Cada um, na sua jornada, vai adquirindo conhecimentos pelo estudo, pela prática e, sobretudo, pela doação que se faz
pelo tempo que nós dispomos ao outro. Temos ouvido muito, nessa época de fim de ano, dar presente, e para mim ficou gravado o final de uma palestra de um irmão nosso aqui, que ele disse: o importante não é dar presente, é estar presente. E aquilo realmente me fez refletir. Por vezes nós chegamos carregados, feito Papai Noel, de presente, mas estamos com o pensamento longe, ou estamos ali desconfortável. E então, as pessoas ao nosso derredor, claro que querem presentes, aceitam, mas se nós tivermos de corpo e alma. Então, quando nós estamos convivendo, nós temos que estar naquele momento, ali. Fazer um exame de consciência. O que eu não fiz nesse ano, eu vou trabalhar para me melhorar no ano seguinte. Todos os anos, acho que todos nós fizemos esse exame de consciência e nos deparamos com tantas pendências que, se nós ficar olhando o que nós não fizemos naquele ano, só vai nos causar uma frustração. Importante é saber como é que chegamos. Cheguei com saúde, com amigos, com a família. Como é que eu cheguei para 2019? Porque é um dia a mais, não é nada diferente. Nós que transformamos essa passagem pela festa em algo espetacular. Então, que nós possamos levar como reflexão, nós buscarmos ser muito mais do que ter, principalmente bens materiais. Passamos a palavra agora ao nosso irmão Sérgio Faraco, trabalhador da casa, que vai nos trazer na palestra o conviver. Esse tema, por si só, vai nos ajudar a meditar e valorizar a nossa vida. Meu irmão, vibramos contigo. Boa noite a todos. Que o amor de Jesus esteja em nossos corações. O tema da noite de hoje, para a nossa reflexão, é conviver em paz. Conviver em paz. Iniciamos com um trecho do Livro dos Espíritos, onde a espiritualidade elevada da codificação espírita, na resposta à questão 767, nos faz a constatação de que a humanidade, os homens, procuram por instinto a sociedade, viver em sociedade, para que todos possam concorrer para o progresso ao se ajudarem mutuamente. Nós então buscamos viver em sociedade, buscamos viver juntos uns dos outros, para que busquemos, assim, uma segurança maior, uma proteção maior, nos proteger, nos fortalecer. E procuremos também aprender uns com os outros, buscar progredir, convivendo juntos. É mais do que uma necessidade vivermos em conjunto, vivermos em sociedade. É uma lei de Deus, uma lei natural, buscarmos essa convivência. Precisamos uns dos outros, precisamos estar juntos, para buscar uma vida mais tranquila, melhor. Observando, por exemplo, nossas roupas. Precisamos de pessoas que plantem o algodão ou que extraiam o petróleo, dependendo de qual material vai ser feito o tecido, uma indústria que confeccione o tecido, transporte, alguém que confeccione as roupas, que venda, para que possamos comprar e vestir. Dezenas, talvez centenas de pessoas são necessárias para que tenhamos o nosso vestuário. Da mesma forma, o nosso alimento. Precisamos que alguém plante, que alguém colha, que alguém transporte, que alguém venda, que alguém prepare
para que possamos nos alimentar. E assim, no dia a dia, em tudo que fazemos, em tudo que precisamos, e não só na parte material. Precisamos também de corações que nos acolham, de braços que nos abraçam. Precisamos uns dos outros, precisamos conviver. Mas olhando essas figuras, chegamos a pensar como não conseguimos conviver em paz. Como ocorrem tantas desavenças, tantas brigas, tantos problemas, tanta dificuldade em convivermos. Se abrirmos os livros da história da humanidade, vamos ver páginas e mais páginas de guerras, de conflitos entre países, entre cidades e até mesmo dentro das próprias famílias. Brigas, discussões, revoltas e daí por diante. Por quê? Como acontece isso? Por que não convivemos em paz? Para entendermos, tentarmos entender como isso ocorre, uma pequena fábula, para que façamos uma analogia, uma comparação. Há muito tempo atrás, conta a fábula, num período glacial de inverno, de frio intenso, grandes manadas de animais caminhavam pela terra e precisaram se juntar, ficar mais próximos, para que se aquecessem pelos seus corpos, tivessem o calor do corpo um do outro bem juntinho, para poder resistir, suportar ao frio. Porém, os porcos espinhos tiveram grandes dificuldades, pois eles tinham espinhos que, ao se aproximarem uns dos outros, machucavam, feria, e eles precisavam se separar novamente, se afastavam e passavam então pelas agruras que o frio trazia, pelo sofrimento que o frio trazia. Tiveram então que se adaptar a esses espinhos, tentar diminuir um pouco a agressividade, a parte pontiaguda dos espinhos, e tentaram suportar um pouco algumas agulhadas, alguns espinhos que ainda espetavam, para assim se aproximarem e com o calor do corpo eles resistirem ao frio. Essa analogia que fazemos com nós, essa comparação. É como se nós tivéssemos espinhos pontiagudos, que ferem aqueles que estão próximos de nós, que estão junto de nós, e muitas vezes ferem a nós mesmos. Espinhos afiados, que doem quando espeta. Os principais espinhos: orgulho e egoísmo, que trazemos em nossos corações e que servem para criar vários outros espinhos que vão machucando a nós mesmos e aos que estão perto de nós, aos que se aproximam de nós. Espinhos como a cólera, como o comodismo, como a intolerância, como a inveja, como o ciúme, como a ganância, como o fanatismo, como a cobiça, e assim por diante. Espinhos derivados do orgulho e do egoísmo, e que trazemos em nossos corações, e que dificultam essa convivência em paz. Jesus nos ensinou a necessidade da paz, de termos paz em nossos corações, de convivermos em paz. Na parte do Sermão da Montanha, no Evangelho escrito por Mateus, no capítulo 5, na parte das bem-aventuranças, Jesus nos diz: bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que são brandos, os que não têm agressividade uns para com os outros, porque possuirão a terra. Estamos num planeta de provas e expiações, passando por uma fase de transição para um planeta de regeneração. Isso
nos dizem os espíritos mais elevados que se comunicam conosco. Estamos ainda progredindo, não estamos ainda num planeta onde todos são brandos. Ainda não são os brandos que possuem a Terra. Mas à medida que o planeta vai progredindo, vai avançando, apenas no planeta ficarão aqueles que não têm essa agressividade no coração. E são eles que permanecerão. Nós, se assim conseguirmos nos modificar, é que ficaremos no planeta, quando o planeta estiver mais avançado. São os brandos que possuirão a Terra. E bem-aventurados os pacíficos, ou os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados aqueles que têm o coração repleto, pleno de paz, que emitem pensamentos de paz, porque serão chamados filhos de Deus. Porque viveremos, quando chegarmos a essa etapa de progresso, viveremos realmente como irmãos, numa total fraternidade, com pensamentos e sentimentos repletos de paz. Viveremos como filhos de Deus, numa fraternidade real, total. Vamos então emitindo sentimentos e pensamentos de paz para a nossa Terra, para o nosso planeta, para a psicosfera do nosso planeta. Psicosfera que Sueli Caldas Schubert, uma estudiosa, escritora, divulgadora da doutrina espírita, nos fala que psicosfera é o imenso conjunto de pensamentos de toda a população do nosso planeta. E esse ambiente psíquico espiritual denota o estágio moral da humanidade que o habita. Hoje ainda não temos plenamente pensamentos e sentimentos de paz em todos nós sendo emitidos para essa psicosfera. Hoje a psicosfera ainda oscila muito mais com pensamentos negativos que vamos emitindo no nosso dia a dia. Pensamentos contrários à paz. Muitos deles contrários ao sentimento, ao pensamento de paz. Isso vai ocorrendo porque nós buscamos no nosso dia a dia o nosso bem-estar. Procuramos aquelas coisas que nos são necessárias para que possamos viver bem. E o próprio Livro dos Espíritos nos diz que o bem-estar é um desejo natural, na questão 719. Que procurar o bem-estar é natural de nós espíritos, encarnados ou desencarnados. O que é condenável são os abusos, os exageros, porque contrariam a lei de conservação. E complementa a espiritualidade elevada da codificação, que o bem-estar é condenável se foi adquirido à custa dos outros e se comprometeu o equilíbrio moral e físico do homem, da pessoa. O bem-estar é condenável se foi adquirido à custa dos outros. Quando olhamos essa frase, já começamos a pensar, políticos corruptos que sugam dinheiro, que desviam dinheiro, ou alguém que tira os pertences de outra pessoa, um ladrão, esse está buscando o seu bem-estar à custa dos outros. Mas quantas vezes nós, no nosso dia a dia, não buscamos o nosso bem-estar, às vezes pequeno, em alguns detalhes, às custas dos outros, de forma inconsciente. Dentro do nosso próprio lar, muitas vezes deixando de lado as atividades necessárias, domésticas, passando para outra pessoa, por puro comodismo, um dos espinhos, derivados do egoísmo e do orgulho. Às vezes no trânsito, é 2 minutos, 3 minutinhos, vou deixar o carro num lugar inadequado, proibido, atrapalhando o próprio fluxo do trânsito, achando que isso não causa prejuízo, mas vai causando de alguma forma algum prejuízo.
vamos espetando com os espinhos que temos os que estão próximos de nós, muitas vezes de forma inconsciente, sem perceber, ou achando que não estamos fazendo nada demais. Mas imaginemos assim, uma pessoa que teve dificuldade no trânsito por algum transtorno que ocorreu, e começa a ter pensamentos negativos, até de irritação, e descarrega essa irritação para outra pessoa. E essa outra pessoa também absorve aquilo, aquele espinho, se ressente com aquela espetada, e passa para outra pessoa. E acaba criando o que chamamos de círculo vicioso, passando para frente problemas como irritação, como um desequilíbrio momentâneo, ou uma mágoa que vai passando adiante, um para outro, e criando aquela psicosfera negativa na cidade, no estado, no planeta. Coisas pequenas do dia a dia que não sentimos, que não achamos que estão prejudicando alguém, e que pode levar a esse sentimento negativo, a esses pensamentos negativos, a esse círculo vicioso. Círculo vicioso que é interrompido, que só é parado pelo perdão, pela indulgência. Aqueles que perdoam, aqueles que não sentem aquela ferroada do espinho, ou que são indulgentes, que compreendem aquilo que ocorreu, travam ali o círculo vicioso, não deixam seguir adiante. E pela benevolência, pela bondade, invertem a rotação desse círculo e transformam num círculo virtuoso, um círculo de bondade, passando à frente o bem, o pensamento bondoso, um pensamento elevado, positivo, trocando, invertendo. E assim nós vamos modificando, trabalhando em nós uma convivência pacífica, trabalhando em nós conviver de forma mais harmoniosa, modificando as mágoas, as irritações que vamos sentindo no dia a dia, trabalhando em nós o progresso, a elevação que podemos ter, e mudando assim a psicosfera do planeta, melhorando essa psicosfera. Porém, nos dizem os espíritos da codificação, além daqueles que provocam pequenas espetadas de forma inconsciente, se podemos dizer assim, que aqueles que se equivocam de forma inconsciente, tem aqueles espíritos encarnados ou desencarnados que ainda se comprazem no mal. As pessoas, os espíritos que ainda são cruéis. Nos pergunta Allan Kardec, codificador da doutrina, na questão 754 do Livro dos Espíritos: a crueldade não derivará da carência, da ausência do senso moral? E respondem os espíritos: dize, da falta de desenvolvimento do senso moral. Não digas da carência, não digas da ausência, porquanto o senso moral existe como princípio em todos os homens. É esse senso moral que fará mais tarde dos seres cruéis seres bons e humanos. Desenvolvem-se conforme lhes sejam mais ou menos favoráveis às circunstâncias. Todos os espíritos, mesmo aqueles que ainda se comprazem no mal, necessitam então da nossa compreensão, da nossa indulgência e até do perdão, pois eles estão num estágio que ainda precisam desenvolver o senso moral, que precisam entender, compreender a necessidade da convivência em paz, da convivência mais pacífica. E quais são os mecanismos que existem e que vai melhorando, que vai ampliando, que vai desenvolvendo esse senso moral em todos os seres?
Nos diz André Luiz, em psicografia do médium Francisco Cândido Xavier, no livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo 11, no subtítulo Consciência Desperta. André Luiz nos diz que a humanidade, que as pessoas compreendem a pouco e pouco que a vida lhe registra as contas pessoais, porquanto aprende que pode negar o braço ao companheiro necessitado de apoio, sabendo, porém, que o companheiro poderá recusar-lhe o seu no momento em que o desequilíbrio lhe bata à porta. Podemos negar o braço a quem precisa, mas sabendo que também pode ser negado para a gente. Podemos deixar que nossos espinhos espetem aqueles que estão próximos de nós, sabendo que os espinhos deles também podem nos machucar, também podem nos magoar. Vamos assim despertando a consciência, desenvolvendo o senso moral, desenvolvendo o bom senso, em saber que precisamos uns dos outros, em praticamente ou em todas as situações da nossa existência material e também como espíritos. Progredimos uns com os outros. Precisamos uns dos outros para isso. Vamos despertando assim a compreensão da necessidade de humildade, de caridade. Vamos despertando a consciência. Vamos desenvolvendo o bom senso. E chegamos, talvez um dia, a termos esse tipo de sensibilidade para com o nosso próximo. Como disse Chico Xavier nessa mensagem: fico triste quando alguém me ofende, mas com certeza eu ficaria mais triste se fosse eu o ofensor. Magoar alguém é terrível. A elevação do espírito, que chega a esse nível de bom senso, de senso moral para com o próximo, trabalhando em nós a caridade, os círculos virtuosos. Vamos chegar um dia a pensarmos dessa forma, antes de qualquer ato para com o nosso próximo. Mas continuando, não só da maneira do aprendizado difícil, da convivência no dia a dia, nós vamos desenvolvendo o bom senso. Existem exemplos que vieram para o planeta trazer exatamente mensagens de vivência em relação à convivência em paz, a conviver em paz, a ter a paz em nossos corações, em nossos pensamentos. Tivemos Gandhi, que liderou o movimento pela independência da Índia em relação à Inglaterra, defendendo o princípio da não agressão, forma não violenta de protesto como um meio de revolução. Nos disse Gandhi: não existe um caminho para a paz é o caminho. Também comentou: o mais perfeito ato do homem é a paz, e por ser tão completo, tão pleno em si mesmo, é o mais difícil. Também tivemos nos Estados Unidos Martin Luther King Jr. e Robert Kennedy, duas pessoas que trouxeram a paz em seus ensinamentos, em seus pensamentos, que propagaram a paz, que passaram uma mensagem de paz. Martin Luther King coordenou, dirigiu um movimento de libertação e de igualdade, de busca de igualdade dos direitos entre as raças nos Estados Unidos. Totalmente sem violência, sem agressão, buscando, da mesma forma que Gandhi, buscando despertar o senso moral, despertar as consciências em relação a essa necessidade. Foi assassinado aos 39 anos.
Robert Kennedy trabalhou também de outra forma, mas também lutando pelos direitos, pela paz nos corações das pessoas. Trabalhou no dia do velório de Martin Luther King, fez um discurso profundo, que serve para a nossa reflexão em relação à convivência em paz. Nas palavras de Robert Kennedy, apenas um trechinho, peço permissão para a leitura. Nas palavras dele: porque quando se ensina um homem a odiar e a temer o seu irmão, quando se ensina que ele é um ser inferior por causa da sua cor, ou das suas crenças, ou das políticas que segue, quando se ensina que quem é diferente de nós ameaça a nossa liberdade, ou o nosso trabalho, ou a nossa casa, ou a nossa família, então também aprendemos a confrontar os outros, não como concidadãos, mas como inimigos, não a negociarmos com paz, mas a vencermos com violência. Aprendemos finalmente a vermos os nossos irmãos como estranhos, estranhos com quem partilhamos uma cidade, mas não uma comunidade. Homens ligados a nós por um comum espaço, mas não num esforço comum. Aprendemos a partilhar apenas um medo comum, apenas um desejo comum de nos afastarmos uns dos outros, apenas um impulso comum de enfrentar o desacordo com a força. As nossas vidas neste planeta são muito curtas. O trabalho a ser feito é demasiado grande para deixar que esse estado das coisas avance nessa nossa terra. Claro que não podemos bani-lo com um programa, nem com uma resolução, mas talvez possamos lembrar-nos, mesmo que seja só por algum tempo, que os que vivem conosco são nossos irmãos, que partilham conosco o mesmo curto momento da vida, que eles procuram, como nós, apenas a oportunidade de viver as suas vidas com um propósito e com felicidade, conseguindo a satisfação e a realização que podem. Certamente esse laço de destino comum, esse laço de objetivos comuns, pode começar a ensinar-nos alguma coisa. Certamente podemos aprender, pelo menos, a olhar em volta para o próximo. E certamente podemos começar a esforçar-nos um pouco mais para sarar as feridas entre nós e tornar-nos, dentro dos nossos corações, irmãos. Um texto profundo, relativo à paz, a convivermos em paz. Ideias que foram silenciadas também por um assassinato. Robert Kennedy foi assassinado, se eu não me engano, 3 meses após o assassinato de Martin Luther King. Mas a violência não venceu com esses assassinatos. A ideia continua. Somos espíritos imortais, nos diz o Espiritismo, nos diz a doutrina espírita. As ideias boas, as ideias continuam em cada um que se coloca à disposição de propagar, de trabalhar em seus corações a ideia de paz, a ideia de conviver de forma mais pacífica. Assim como Jesus nos ensinou, bem-aventurados os pacíficos, os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados aqueles que têm amor em seu coração e que emanam, que têm paz em seu coração e que emanam esse sentimento de paz para os outros, esses pensamentos de paz, pois serão chamados filhos de Deus, pois viverão a verdadeira fraternidade, que podem chamar uns aos outros realmente de irmãos. A ideia, as ideias continuam. Cabe a nós vivenciarmos. Há 2000 anos atrás, quase, Jesus colocava essas ideias. E cabe a cada um de nós colocarmos em prática, trabalharmos em nossos corações. Nos disse Gandhi, seja a mudança que você deseja ver no mundo.
é no coração de cada um que muda a psicosfera do planeta. É ao mudarmos a nossa psicosfera, ao mudarmos o nosso padrão vibratório, ao colocarmos em nossos corações um sentimento de paz, de querer viver em paz, de termos a paz em nossos pensamentos, é que mudará a psicosfera, o padrão vibratório que existe no planeta. A própria doutrina espírita nos fala como fazer isso, como trabalharmos isso intimamente. Coisas que são bem batidas, que são bem faladas. As dicas para conviver em paz. Conheça-te a ti mesmo. Livro dos Espíritos, questão 919A. Santo Agostinho nos diz: conheça-te a ti mesmo. Busquemos nos conhecer. Busquemos reconhecer os espinhos que trazemos em nós e que espetamos uns aos outros, que espetam aqueles que estão próximos de nós, no nosso lar, trabalho, local de estudo, local de convivência, onde nós vivemos. Reconheçamos, buscamos avaliar os nossos espinhos, não de quem convive conosco, mas os nossos próximos. E vamos cuidando desses espinhos para com o próximo. Tiremos as pontiagudas que machucam uns aos outros. Façamos isso praticando a caridade, como Jesus a entendia. Livro dos Espíritos, questão 886. Benevolência para com todos, sendo educado, gentil e firme. Firme está em negrito, porque é a parte mais difícil da benevolência. Muitas vezes precisamos ser firmes, orientar quando ocorre algum equívoco, às vezes conosco mesmo. Passar orientação, saber o que é certo, colocar isso de forma firme, mas sem perder a gentileza, sem perder a educação. Caridade é nesse ponto. A benevolência, como parte da caridade, tem essa amplitude. Indulgência às imperfeições. Sermos indulgentes, compreensivos. Compreender o estágio evolutivo de todos que convivem conosco e o nosso mesmo, nesse planeta de provas e expiações. Indulgência, promovendo o respeito, a tolerância, a compreensão e a compaixão. E o perdão, perdoando a tudo e a todos. Trabalhando o perdão em nossos corações, perdoando os outros e a nós mesmos no nosso dia a dia. E sempre olhando para o futuro. Nos disse Chico Xavier em outra mensagem: uma mágoa não é motivo para outra mágoa. Uma lágrima não é motivo para outra lágrima. Uma dor não é motivo para outra dor. Só o sorriso e o amor merecem revanche. O resto, mais que perda de tempo, é perda de vida. Estamos num período muito propício para que repensemos, para que busquemos nos conhecer. Um período onde a solidariedade aumenta em nossos corações. O período onde se comemora o nascimento do nosso Mestre Jesus. Há 2 dias atrás foi essa comemoração. Estamos perto da virada do ano, do 1º de janeiro, que é celebrado, que é lembrado como o Dia Mundial da Paz. Oportunidade que temos para trabalharmos em nós sentimentos mais elevados, sentimentos e pensamentos de paz uns para com os outros. Fiquemos em paz e que o amor de Jesus permaneça em nossos corações. Que assim seja.
agradecemos nosso irmão Faraco pela brilhante e oportuna exposição da noite de hoje. Que Deus te ilumine para continuar nessa jornada, trazendo para nós todos o teu estudo. Neste momento, nós vamos vibrar, pedir a espiritualidade maior pela magnetização das águas que foram trazidas e estão na mesa. Vamos pedir à equipe espiritual para que sejam colocados nessas águas a medicação, os lenitivos, que cada um veio em busca pelas suas necessidades e pelo seu merecimento. Sabemos que a água é o único elemento que retém os bons fluidos do plano espiritual. E que essa água devemos usá-la, se possível, em jejum, antes do almoço e antes de deitar. Sempre em prece, tendo fé, que a fé realmente remove as montanhas que temos dentro de nós, do orgulho, da vaidade, sentimentos menores que ainda carregamos nessa existência. Vamos vibrar pelas pessoas que aqui estão, pelos espíritos que nos acompanham, vamos vibrar pelas crianças, pelos idosos, pelos nossos irmãos que estão nos hospitais, em asilos, nos presídios, irmãos que estão convivendo com a dor da separação pela passagem de um ente querido para o plano espiritual. Irmãos que nessa época do ano, onde a propaganda massifica o presente, encontram-se desempregados, passando necessidade, que nós outros possamos praticar a caridade, ajudando aqueles que precisam do nosso apoio, nosso abraço e nossa ajuda material. É chegado o momento do passe coletivo. Agora, cada um mentaliza as suas necessidades, eleve o seu pensamento a Deus, para que possamos, cada um, receber daquilo que precisa para seu equilíbrio físico e espiritual. A equipe espiritual que dirige esta casa vai distribuir a cada um de nós a medicação, o lenitivo, que nós tanto precisamos, especialmente nessa época do ano, de muitas transformações. Estamos agora a iniciar uma nova jornada em 2019, a mudança de governo nos estados e na nação, que nós elevemos nossas preces a esses novos dirigentes, para que pensem no bem coletivo em detrimento dos interesses pessoais e políticos. Que assim seja. Encerramos com o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todos os males, que assim seja. Todos uma boa noite, uma boa passagem de ano.